Você, além de professora, você tem algum outro cargo no INSPER? Coordenadora do curso de Economia. Ah, tá bom. Obrigado. Meu amigo, a vida não anda fácil. Estou Entendi. coordenando essa parada. Tá. Todo dia é um 7-1, brincadeira. Estou gravando isso aqui, é tudo uma brincadeira, não. É um curso, um cargo bom. Mas eu sou coordenadora do curso de Economia. Você é Economia ou você é ADM, Matheus? Sou ADM. Sua coordenadora é a Flávia. A não ser que você queira ser cooptado pelo curso de Economia. Ela brinca que eu fico roubando alunos de administração. É brincadeira, mas se você quiser vir para Economia, é um curso ótimo. Vamos ver, vamos ver. Ó, tá vendo? Mais um, Flávia. Brincadeira, brincadeira. Vamos lá, vamos lá. Bom, deixa eu compartilhar aqui, deixa eu só... bom, a hora que precisar eu ajeito aqui, o caderninho vai ficar zoado, mas depois eu ajeito. Então, vamos lá, vamos lá. Esse caderninho aqui às vezes me zoa. Deixa isso aqui para lá. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui o nosso caderninho. Compartilhar. Ah, não, colocar em espera, não. Retomar. Retoma. Eu vou compartilhar aqui o caderninho. A gente começa de onde parou. E aí, vamos lá. Né? Então, a gente tinha parado na aula passada. Então, dando uma breve retomada. A gente estava falando do multiplicador ampliado, né? Então, a gente tinha visto uma primeira versão de multiplicador, eu vou voltar na primeira, só para mostrar rapidíssimo. A gente tinha falado dessa versão aqui, ó, que vai aparecer, de multiplicador. O que é um multiplicador? Em linhas gerais. Quem explica o que é um multiplicador, hein? Vamos lá, um voluntário. Se eu perguntar o que é o multiplicador, o que é o efeito multiplicador de um choque que aconteça na demanda agregada, quem é que me explica o que é esse efeito multiplicador? Hein? O evento que potencializa ou reduz o efeito. Não é um chute tão raso, né, Antônio? Mas é um evento que potencializa ou reduz um evento que potencializa ou reduz um efeito, né? É por aí. Externalidades. Guilherme, articula mais isso aí. Se quiser, pode até abrir o áudio, inclusive. Então, eu acho que esse efeito, ele meio que calcula as externalidades que podem acontecer. Então, não sei, acontece um choque, aí tem um problema com um fornecimento do supermercado, aí também com investimento, não sei. Você está falando meio que do efeito multiplicador? Desculpa, do fluxo circular da renda? O multiplicador é óbvio, né? Você está falando do fluxo circular da renda? Eu acho que sim. Tá. Vamos ver, então, o que a galera fala. Obrigada pelo comentário, Guilherme. É isso. Paloma fala que são mudanças na inclinação da reta. Paloma, não é bem mudança na inclinação. O efeito multiplicador, ele não precisa acontecer via mudança na inclinação, pode ser só um deslocamento, tá? A gente já retoma isso. Edu fala, é o efeito das externalidades positivas do consumo autônomo e do investimento autônomo na renda agregada e, consequentemente, na demanda agregada. Mas não precisa ser necessariamente consumo autônomo e investimento autônomo. Aqui sim, né, Edu?
Aqui, se for aqui, é verdade, mas daqui a pouco a gente vai ver que podem ter outras variáveis, né? Gustavo, querido, pode falar. Tá dando para me ouvir, não? Tá sim, tô te ouvindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, e você? Tudo ótimo. Ah, que bom. É, que multiplica as consequências de uma ação. A ação não limita-se às consequências diretas dela. Por exemplo, tem uma... Ixi, que agora falhou. Ah, por causa da internet. Agora tá escutando, não? Tá dando umas picotadas, mas vamos lá, tenta, vai lá. Ruim. Por exemplo, tem uma queda muito grande na oferta da carne suína na China e o Brasil começa a exportar muito mais carne bovina para a China. Ainda mais com esse câmbio alto, o preço da carne para o consumidor interno ele aumenta muito. Só que o efeito multiplicador dessa injeção de dinheiro na economia brasileira faz com que o consumidor interno ele não se ferre tanto quanto parece que ele vai se ferrar, porque as consequências dessa entrada de dinheiro que o produtor rural vai estar recebendo bem mais, ela multiplica-se para o entorno disso. Então, ela não se resume apenas ao cara que está recebendo dinheiro efetivamente. Entendi. Então, é um efeito ampliado. Poderia ser chamado assim? Tipo, é o que multiplica. É, um efeito ampliado, pode ser. Um efeito ampliado. Tá, gostei, mas eu gostei do seu exemplo. Achei seu exemplo bacana. Legal, gostei. Gostei, boa. Boa. É isso aí que vocês estão falando. Acho que se a gente pudesse, para a gente resumir, fechar tudo num negócio só, o que é o multiplicador? Se a gente pegar o fluxo circular da renda, o que está acontecendo no fluxo circular da renda, eu vou fazer umas rabisqueiras, daqui um pouco eu apago, tá? Mas se a gente pegar o fluxo circular da renda, o que está acontecendo é o seguinte: a gente vai lá e dá um efeito, um impacto aqui nesse consumo que eu circulei em amarelinho. Ele automaticamente gera uma mudança na demanda agregada, que vai mudar, por exemplo, não, que vai mudar a renda. Porque a demanda agregada em equilíbrio é igual ao produto, que é igual à renda. A renda, por sua vez, muda de novo o consumo, porque o consumo depende da renda. Quando muda o consumo, mudou de novo esse consumo, muda de novo essa demanda agregada, que muda de novo essa renda, que vai mudar de novo o consumo, de novo a demanda agregada, de novo a renda e por aí vai. Então, vira um ciclo. O efeito multiplicador é, na verdade, resumir num único efeito esse ciclo. Então, quando a gente está falando, deixa eu tirar essa rabisqueira para não ficar com o slide poluído, mas quando a gente está falando aqui do efeito multiplicador, a gente, na verdade, está falando, acho que é isso, o efeito multiplicador, na verdade, quando a gente está falando desse efeito multiplicador, a gente está tentando, de alguma maneira, sumarizar o efeito final sobre a economia quando acontece um choque. Então, quando a gente está vendo esse efeito multiplicador, o multiplicador ele é um efeito ampliado. A ideia é que a gente está sumarizando nele o efeito de um choque. Então, quando tem um choque, e lembra, o que é um choque? É um evento exógeno. Então, nesse multiplicador, a gente está tentando somar o efeito de um choque. É isso, tá? É o efeito de um choque. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, nessa formulação que está nessa folha do caderninho, o que pode mudar aqui? O que pode sofrer choque aqui? O que pode sofrer choque aqui, basicamente, deixa eu pôr aqui em azulzinho, o que pode sofrer choque aqui nessa formulação é a mudança do C0, porque esse cara aqui pode mudar, esse cara aqui na função consumo é que muda no curto prazo, se der um choque.
O C1 não muda. Por que o C1 não muda? Porque ele é um parâmetro calculado, ele é o parâmetro, assim como o C0, aqui tem uma questão um pouco de comportamento, uma questão um pouco comportamental. O C0 é a parte do consumo que não depende da renda. Então, se mudar, por exemplo, a percepção do consumidor, a perspectiva, se mudar alguma coisa dentro da economia que vai mudar o consumo sem mudar a renda, é o C0 que está impactando. Por que não é o C1 que vai mudar sob o choque? Porque o C1 muda a forma como esse consumidor consome quando a renda muda. O C1 é um parâmetro de sensibilidade, que ele é captado quando a gente olha o consumo ao longo de muito tempo. Então, quem vai mudar sob um choque é o C0. É quando a gente olha para a economia e fala, putz, mudou tudo, a percepção mudou, eu estou muito mais instável dentro da economia, dá o choque. Quando dá o choque, o consumo muda, é porque o C0 está mudando. Então, o choque faz o C0 mudar. É por isso que não é a inclinação que muda, porque a inclinação aqui, ela vai captar, na verdade, a sensibilidade da mudança do consumo com relação à mudança da renda. O choque, não necessariamente a renda está mudando. A renda não precisa estar mudando para o consumo mudar, tá? Agora, deixa eu fazer um comentário. Pode acontecer da renda mudar e o consumo mudar, e aí a gente ter essa variação de inclinação? Pode. Mas essa inclinação, ela é medida ao longo do tempo. Então, a gente consegue ter ideia dessa inclinação, que eu vou ter que usar termos que vocês ainda não viram, então eu estou tentando contornar, né? Vocês estão vendo que eu estou dando uma sabonetada aqui, vira para um lado, vira para o outro, mas não consigo, né? Então, eu vou usar um termo, mas vocês ainda não usaram, não tiveram, então, enfim, pode ser que fique estranho. Como é que calcula essa inclinação? Essa inclinação, ela é calculada a partir de estimação. A gente pega um conjunto de dados histórico, e a partir desse conjunto de dados, tenta entender qual é o valor desse C1. Então, ele é calculado a partir de um histórico. Quando muda o valor desse C1 hoje, essa estimação é como se ela pegasse uma média dos valores. E vocês sabem, né, galera? Quando muda um valor em vários, esse C1 não muda tanto, ele muda só um pouquinho. Então, é por isso que um choque hoje não conseguiria mudar tanto esse C1, porque ele é uma média, mas muda o C0. É por isso que o choque muda mais, desloca mais a curva do que mudaria a inclinação dela, tá? Eu tenho perguntas no chat. Então, o C1 depende da renda. Então, o C0, Mateus, o C0 depende muito da percepção dos consumidores frente à economia. Então, assim, ó só. Se a minha renda mudar, é óbvio que muita coisa que eu consumo eu vou deixar de consumir, né? Então, se hoje a minha renda mudar, certos hábitos de consumo vão mudar. Isso vai mexer no meu consumo como um todo. Então, certas coisas eu vou deixar de consumir, certas coisas que estão no C0, e uma parte do meu consumo diminui porque o meu Y diminui. Né? Então, naquela composição entre C0 mais C1Y, uma parte do meu consumo diminui porque o meu Y diminuiu, uma parte do meu consumo diminui porque eu vou deixar de consumir coisas que eu consumia, porque eu estou olhando lá na frente e vendo que a minha renda caiu e eu não quero ficar numa situação onde lá para frente eu consuma muito menos. Lembra da ideia de suavizar consumo que a gente já viu nesse capítulo agora há pouco, né? Então, tem uma percepção aqui de que, dado que as pessoas querem suavizar consumo, essa suavização do consumo necessariamente vai acontecer quando muda a renda, as pessoas vão tentar, de alguma forma, ajustar seu consumo. Elas vão ajustar nas duas pontas, tá? Mas se por acaso a gente tiver
uma mudança, né, de renda, a mudança de renda, ela vai fazer o consumo cair, porque o Y caiu, né? Então, vamos pegar aqui a função consumo. Que é mais fácil, espera aí. Deixa eu achar ela aqui. Eita aí. Perdi a função consumo aqui. Bom, olha por aqui, né? Tudo bem. Aqui, tá aqui, né? Tá aqui. Aqui, ó. Olha para essa função consumo que eu circulei em azul, ó. Se por acaso a renda cair, a renda mudar, cair, por exemplo, o consumo cai diretamente por esse termo que eu acabei de circular, que vai aparecer aí, ó. Então, caiu o Y, o C1 já cai direto, tá? Além disso, quando você olha o C0 também pode estar mudando, porque você está enxergando que lá na frente a sua expectativa piorou. Tá bom? Então, tem essas duas composições, tá? Me diz se ficou claro, Mateus. O C0 independe da renda. Então, Antônio, ele independe. Mas aí que tá, se a minha expectativa de mudar dentro da economia, eu achar que tá tudo pior, mesmo que a minha renda não mude, o meu C0 muda. Agora, se a minha renda mudar e a minha expectativa piorar, o meu C0 também muda. Então, mudam as duas coisas ao mesmo tempo. O caldo entorna. Mateus, a atividade vai poder ser feita em grupo, é dupla. Mateus, a atividade é em dupla. Obrigada até por responder, João. É isso aí, dupla. Ótimo, de nada, Antônio. Maravilha. Então, esse é o efeito multiplicador. Aqui, então, só retomando, gastamos um tempo, mas é importante retomar esse efeito multiplicador para ficar fácil daqui para frente. Então, agora o que a gente vai fazer agora é o multiplicador ampliado, que é esse que está aqui. Vai aparecer já aí para vocês. Mas o que a gente vai fazer é o multiplicador ampliado. O que é o multiplicador ampliado? É considerar que a economia não é só uma economia fechada, pequenininha. A gente até agora estava falando de uma economia fechada, pequenininha, em que o produto era igual ao consumo, o produto era igual à demanda agregada, que era igual ao consumo mais o investimento. Não. O nosso produto agora é igual à demanda agregada, mas ele é igual ao consumo mais o investimento, mais o gasto do governo, mais as exportações líquidas. A gente já falou um pouco do que era cada uma das variáveis. Então, a gente falou que o consumo continua sendo igual. Depois a gente vê esse caso do trio aí, tá? Quem tiver sozinho, depois eu vou pedir para o monitor resolver isso, tá? Pede para falar com o monitor. Se alguém tiver sozinho, mas só pode ser só um, né? Se começar a aparecer 500 trios, eu estou respondendo o negócio do chat, né? Não avisei. Mateus me avisa, tem um amigo que está sozinho, pode ser em trio. Vou pedir para o monitor resolver esse perrengue, tá? É para falar com o monitor. Querido Vitor. Então, vamos lá. Continuando aqui no multiplicador ampliado. Quando a gente olha para esse multiplicador ampliado, a gente tem que entender quem é cada variável, né? Porque a nossa ideia é como é que o choque impacta a economia e como é que o choque cria efeito multiplicador. Para responder essa pergunta, a gente tem que entender quem é que está em cada variável. Então, vamos entender cada variável. Começamos a entender o consumo. Mudou muito do que era? Não muda muito do que era. Começa da mesma forma. Consumo é igual ao consumo autônomo, mais a propensão marginal a consumir da renda disponível. Agora, esse bichinho aqui tem um nome, chama renda disponível. Por que é disponível? Porque agora tem governo. E se tem governo, o governo cobra imposto. Por que o governo cobra imposto? Porque o governo agora tem gasto. E se o governo agora tem gasto, ele precisa de alguma forma se financiar. Então, o governo cobra imposto. Ok? Ele vai cobrar imposto para se financiar e o que sobra para as pessoas consumirem, que é essa variável que a gente está vendo aqui, o que sobra para elas consumirem é a renda depois de pagar imposto.
tá? Então, a aula passada tinha aparecido uma pergunta aqui de uma maneira muito sábia, porque no final eu corri um pouquinho. Tinha aparecido assim, o que é esse T, professora? Esse T é a alíquota de imposto. Ou seja, é a porcentagem que a gente está pagando de imposto para o governo. Então, suponham, por exemplo, que a gente está falando de 30%. Suponham que as pessoas paguem 30% na média de imposto. Então, eu tenho a minha renda, 30% vai para o governo. Quanto é que sobrou para consumir? Sobrou 70%. Então, o quanto que está disponível para consumo? A renda disponível para consumo, nesse caso, é 70%. Então, esse T é a alíquota do imposto. 1 menos esse T é o que vai sobrar em porcentagem de renda para que a gente possa consumir, tá? Então, esse T é a alíquota do imposto. É óbvio, né, galera, que esse T tem que estar entre 0 e 1, dado que ele é uma alíquota. Matheus me pergunta, no Brasil a média é maior do que 30, né? Se eu não me engano, a carga tributária no Brasil hoje, a média, né? Isso não significa que todo brasileiro pague isso. Mas na média, eu acho que é 37, né? Eu acho que é 37. Vamos confirmar. Vamos confirmar. Mas eu acho que é 37. Vamos ver. Vou jogar aqui. Carga. Mas eu acho que alguma coisa nessa faixa, que foi a última que tinha saído, carga tributária média, Brasil. Lembro que é mais ou menos esse valor, porque vocês lembram, vocês sabem o que é o impostômetro, né? O impostômetro, que fica lá no centro da cidade, mede quanto a gente paga, ele vai medindo dia após dia, quanto está se arrecadando de imposto, uma aproximação, é óbvio, né? Quanto está se arrecadando de imposto dentro do Brasil, né? Então, ele vai contando. E aí, sempre que bate o valor necessário para pagar a carga tributária do ano, sai uma reportagem. Geralmente, essa reportagem sai lá para meados de começo de maio, que é o mês 5. Então, quando a gente passa mais ou menos passa o primeiro 1/3 do ano, sai a reportagem de que já pagamos os impostos. Então, a partir dali, é como se tudo que a gente ganhasse fosse só nosso. Carga tributária média não está aparecendo aqui. No intervalo eu procuro e falo para vocês, para a gente não gastar o tempo da aula, tá? Mas se eu não me engano é 37, eu tinha visto alguma coisa na faixa de 37 e pouco, tá? É alta. Bom, então aqui está a nossa função consumo. Pequena mudança. Investimento, como já tínhamos falado, vai aparecer já aí para vocês, por enquanto exógeno, os gastos com investimento são influenciados por taxa de juros e o lucro. Agora o lucro impostos, tá? Então o lucro aqui seria após o tanto de imposto, tá? É óbvio que a gente vai continuar falando que ele é exógeno, mas em média ele vai ser na vida, né? Na vida ele é endógeno, ele depende de taxa de juros, ele depende do quanto a gente apropria quanto a gente está apropriando no final das contas de lucro, custos de oportunidade de investir e tudo mais, né? Tudo aquilo que a gente já falou na aula passada, tá? Então, não se esqueçam que aqui vai entrar, vou colocar aqui numa menção em verdinho,
Ele vai depender, vou colocar aqui. Ele vai depender. Vou chamar a seta. De taxa de juros. Vai depender de taxa de retorno, que é quanto o investimento ou lucro, né? Então, lucro ou a taxa de retorno, a taxa de juros, que é quanto custa financiar esse investimento, vai depender dos impostos que a gente paga, e tem aquela tal taxa de impaciência, né? Que o livro de vocês, na verdade, vamos chamar de taxa de desconto, né? Eu não vou chamar de impaciência, vamos chamar de taxa de desconto, tudo bem? E aí que então está a nossa função consumo, né? Nossa função investimento, perdão. Leve em consideração, então, que daqui um pouco isso tudo aqui muda, isso aqui vai, de fato, mudar, tá? Mas, por enquanto, a gente vai considerar ele exógeno, mas vocês já sabem do que ele depende, a gente já falou, inclusive, não se esqueçam, leiam o livro, o Cor faz toda uma explicação bem interessante sobre isso, tá? Terceira variável, gastos do governo. Lembrem-se, o governo gasta porque ele precisa colocar a máquina pública para funcionar. Então, ele gasta para conseguir colocar à disposição das pessoas bens e serviços gratuitos. Então, ele precisa fazer isso, os gastos são considerados exógenos. Então, aqui para a gente, os gastos serão exógenos, tá? E se a gente aumentar o gasto do governo, qualquer aumento do gasto do governo vai deslocar a curva para cima, como a gente já viu, né? Então, isso aqui não acontece, é óbvio, só para gasto do governo, mas esse efeito acontece para todo choque, tá? Então, esse efeito acontece para todo choque. Todo choque vai fazer isso, tá? Todo choque vai fazer isso, de jogar a curva para cima no diagrama, tá bom? Então, todo choque vai ter esse efeito de jogar a curva para cima ou para baixo, né? De deslocar a curva. Ju, Oi? todo choque positivo, né? Isso, todo choque desloca a curva. Por isso que eu estou colocando aqui deslocar a curva. Para onde? O que me perguntou que não apareceu aqui para mim? João Saguier, que você falou todo João. choque deslocar para cima. Não é. Por isso que eu corrigi agora e coloquei deslocar a curva. Tá? Desloca a curva, João. Se é para cima ou para baixo, você tem toda a razão, João. Aí vai depender do sinal, tá? Se para cima, se positivo para cima, se negativo para baixo. Boa colocação, João. Perfeito. Tudo bem até aqui? Alguma outra pergunta? Só vou falar das exportações líquidas, aí já vou abrir para uma rodadinha de tira dúvida. Exportações líquidas. Exportações líquidas são exportações... Sim. Oi, pois não? Posso tirar uma dúvida rapidinho sobre o gasto do governo? Pode. Quando que ele pode ser negativo? O gasto do governo? Não, ele não pode ser negativo. Aliás, isso é uma boa colocação. Vou até colocar aqui, porque pode aparecer essa dúvida. Ele não pode ser, não. Porque, ó, o que é um gasto negativo? Então, eu fiquei pensando nisso, porque você falou que pode deslocar para baixo. Ah, mas aí que tá. O gasto... Boa pergunta. Quem me perguntou isso que não apareceu foi o Marcos? Marcos. Então, peraí. Vamos resolver esse negócio. Ó, são duas coisas, Marcos. O gasto não pode ser negativo. Então, eu não posso gastar menos 10. Então, o governo não pode ter, em termos absolutos, um gasto de menos 10, certo? Tudo bem? Uhum. Mas ele pode, dado que ele gastava 100, gastar 90. Então, ele pode ter uma variação negativa do gasto. No sentido de que ele pode cortar gasto. Tá? Então, o gasto não pode ser negativo, mas
a variação, o delta pode. O delta pode. Então, a ideia aqui, Marcos, é o seguinte, eu não posso ter, ó, o G igual a menos 10 não existe. Certo? Ele não pode ter gasto negativo, ele não pode gastar menos 10, né? Ele não pode, a gente não pode olhar o orçamento do governo e ele ter lá um gasto negativo, porque gasto negativo é arrecadação, né? Então, e o gasto por si só é uma saída de dinheiro. Então, gastos são saídas de recursos. Isso aqui não existe. Mas o que pode acontecer é que o gasto pode estar caindo. Então, a variação, todo choque aqui, Thiago, a variação... Nossa, tá horrível de enxergar isso aqui em cima, né? Deixa eu fazer de um outro jeito aqui. Vou escrever aqui em cima pequenininho. Vamos aumentar aqui, eu escrevo aqui... Ai, meu Deus. Desbobagem. Escrever aqui, ampliei, daqui a um pouco eu diminuo. Então, Marcos, a questão aqui é a seguinte, ó, o gasto menos 10, ele não existe. Por que que ele não existe? Porque gasto é uma variável que necessariamente é positiva. A gente gasta, é um desembolso, certo? Agora, o que acontece? Então, isso aqui não existe, mas a variação do gasto pode ser negativa. O que tem que acontecer para a variação do gasto ser negativa, Marcos? O gasto no ano passado tem que ser maior que o gasto nesse ano, né? Isso, basta o governo economizar, né? Se o governo economizar, o gasto, a variação do gasto vai ser negativa, certo? Então, o que a gente está falando aqui, Marcos, de que o gasto não pode ser negativo, que, aqui embaixo, que o efeito pode ser negativo, a gente está falando do delta. Então, o choque aqui é a variação. Então, eu não estou falando que o gasto vai ser, ele vai passar de 10 para menos 20, mas a gente está falando que o gasto pode passar de 100 para 90. Então, o gasto diminui. Não significa que ele vai ficar negativo, significa que o delta gasto é negativo. Tudo bem? Ok, obrigado, Ju. Não por Entendi. isso, não por isso, querido, não por isso. Eu que agradeço sua pergunta, porque se você me perguntou é porque não estava claro isso aqui, eu não tinha sido clara. E aqui, quem tinha me perguntado que era o Thiago é choque, eu vou reescrever, porque às vezes a gente escreve rapidão e fica essa letra horrível. A caneta também não está ajudando, porque a ponta deu um crepe aqui, outro dia caiu no chão. Eu vou pedir mais pontinha. Vou trocar. Maravilha. Então, aqui, só para fechar, exportações líquidas. São exportações menos importações. As exportações líquidas aqui levam em consideração o que a gente vende para fora, menos o que a gente compra de fora. Aqui, a classificação, aqui, a regra vai ser assim. O que a gente vende para fora depende do quanto eles querem comprar da gente. E quanto, assim, ó, leve em consideração o negócio. Exportação é um consumo. Consumo deles do produto nosso, certo? Então, exportação é um consumo, só que é deles. O consumo depende do quê, galera? Do que depende o consumo? Fala aí para mim. Momento participação da aula. Do que depende o consumo? Da renda? Que mais? Vamos, que mais? Acordem, acordem. Da renda e do preço, que mais? Imposto. Léo falou de inflação, demanda, câmbio, oferta, perspectivas. Ótimo. Depende de tudo isso. Mas se a gente for pensar na micro, do que depende a demanda? Do que depende, perdão, o consumo? A gente compra mais ou menos uma coisa por conta do quê?
Utilidade, gostei. Preferência, né, Gustavo? Preferência, boa. Na micro, o consumo de uma pessoa depende do quê? O que depende na micro? Focado. Na micro depende da taxa marginal de substituição, isso. Que leva em consideração o preço. A utilidade, que é a preferência, e o preço. Isso aí. Tá. Do que vai depender o consumo aqui? O consumo aqui vai depender basicamente de quanto eles querem comprar da gente, que leva em consideração o preço do produto nosso frente ao produto deles. O preço do nosso produto frente ao produto deles, para a gente, vai ser medido com relação à taxa de câmbio, que é a taxa de troca. Então, começa por aí. O preço do produto vai depender, ou a demanda pelo produto vai depender do câmbio. É a primeira variável. A segunda variável é a preferência. Eles vão querer mais ou menos um produto nosso de acordo com a utilidade que esse produto tem. Então, vai depender do preço, que é da taxa de troca, taxa marginal de substituição, que de alguma forma vai levar em consideração essa troca entre essa taxa entre os preços, que é o câmbio. Vai depender das preferências. E vai depender da renda, porque ninguém consome sem renda. 3 variáveis. Aqui vai depender do quê? A exportação não vai depender de nada. Por quê? A gente não vai considerar a taxa de câmbio por enquanto. A renda desses caras depende deles, não depende de mim. Porque o consumo deles depende da renda deles, não depende da minha renda. Então, essa variável renda não é variável para mim. A taxa de câmbio não entra por enquanto na conta. E a preferência é preferência dele, não é minha. Então, eu tenho 3 variáveis e 3 variáveis que não entram inicialmente na conta. Então, as exportações são exógenas. Ok? E as importações? Olha para as 3 variáveis. Câmbio, por enquanto, o câmbio não entra na nossa história, então a gente tira da lista. Olha para preferência. Preferência é importante? É, e está na nossa conta. Está na propensão marginal a importar. Está ali embutido, está ali meio escondidinho, mas está. E vai depender da renda. Então, depende da renda e de preferência, que estão ali dentro da conta, aqui nesse termo que eu acabei de circular em verde. Ok? Então, pronto, temos micro na aula de macro. Ok? Então, tá aqui a importação e a exportação. A diferença entre exportação e importação faz aí pra gente as exportações líquidas, tá? NX. Bom, depois a gente vai ver a taxa de câmbio, como eu já falei, e aí a gente chega no ponto que a gente estava na última aula. Nossa, demorei horrores. Para falar, então, de multiplicador ampliado. O que é o multiplicador ampliado? É tentar entender o efeito do multiplicador numa economia grande, numa economia com essa característica. Agora a gente vai calcular o bicho. Então, vamos calcular o bicho. Então, por favor, sigam comigo por aqui. Está aqui a nossa economia, formada por consumo, investimento, consumo do governo, ou gasto do governo, como vocês quiserem chamar, exportação líquida. Em equilíbrio, queridos, essa demanda agregada é igual... Nossa, deixa eu diminuir um pouquinho, sabe? Em equilíbrio, essa demanda agregada é igual ao produto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é reescrever essa demanda agregada, juntando quem é produto de quem não é. Porque se vocês forem perceber, tem um produto aqui, tem um produtinho aqui. São a mesma variável. Então, vamos juntar, tá bom? Então, vamos lá, vamos juntar isso aqui. Vai ficar assim, ó. Demanda agregada é igual. Vamos juntar primeiro tudo que não é produto, tudo que é penduricalho aí dentro dessa equação, tá?
Então, eu vou pagar esse cara aqui e vou passar esse NX para cima, né? Que é mais fácil. Então, eu sei que isso tudo aqui é NX. Então, vai ficar assim. C0. Aqui a gente faz, né, a distributivinha. Se bem que vai ficar tudo, é tudo por Y, né? Então, deixa ele aí. Mais I, mais G, mais X. Tudo exógeno aqui, hein? Tacar um parênteses aqui. Mais, aí agora vai colocar o que tem Y. Bota o Y em evidência. E aí segue. C1, 1 menos T, menos M. Ok? Pronto. A gente isolou quem é o Y dentro dessa história. Vocês estão vendo essa equação primeiro? Tudo bem a equação? Alguma dúvida na continha? Alguma dúvida na continha? Vocês estão aí? Y é o produto, Gui. Produto ou renda, tá? Produto ou renda. Espera aí que eu vou fechar a porta, que acabaram de ligar um aspirador de pó. Coisas do home office. Ligaram o aspirador de pó. Pronto. Espero que não atrapalhe vocês o aspirador de pó. Tudo bem? Gui, entendeu aqui o Y? Entendeu. Ótimo. Já tinha um obrigado aqui. Ótimo. Então, vamos lá. Nossa demanda agregada está aqui. Queridos, lembram do gráfico da demanda agregada que aparece? Eu tenho o gráfico da demanda agregada aqui. Aqui. Ó. Então, eu vou pular umas coisas aqui e eu já volto. Vocês estão vendo essa equação aqui em verdinho? Vai aparecer de novo o slide. Ah, o slide não. É o slide, né? Tá vendo essa equação de demanda agregada que eu botei aqui? Essa equação de demanda agregada aqui, ela tem duas partes. Ela tem vou colocar em azul. Intercepto. Tudo constante aqui, hein? Tudo constante. E aí ela tem um outro pedaço que é a inclinação. Gostei. Ixi, tá ruim de escrever isso aqui. Jesus. Agora foi. E a inclinação. Vocês estão vendo essa equação aqui? Essa equação é a equação que a gente usa para fazer esse gráfico. Essa equação. O que que tá aqui, ó? O intercepto. C0, mais investimento, mais o G, mais o X. É o nosso intercepto. Exatamente, quer ver? Vamos até copiar a equação e a gente traz ela para cá, ó. Ó aqui, ó. C0, I, G e X, que vai aparecer aqui, ó. Vou copiar ela aqui. Copiar. É exatamente essa equação aqui, ó. Vamos colar aqui. Colar. Redimensionar. Queremos ela pequenininha. Aqui, ó. Essa equaçãozinha, tá bom?
Exatamente essa equaçãozinha. Ficou pequenininha, mas era só para realmente mostrar, tá? Então, ó, é exatamente isso. O intercepto C0 e G e X. A inclinação C1, 1 menos T mais menos M, tá bom? Então, essa linha aqui que a gente está chamando de AD ou de DA, tá? Essa linha aqui é exatamente essa equação, ok? É daqui que sai a reta, é bom que vocês saibam, tá? Vamos voltar para a nossa conta. Vamos lá achar o multiplicador aqui. Daqui um pouco a gente volta para lá. O que a gente faz aqui agora? A gente lembra que essa demanda agregada, ela em equilíbrio é igual ao produto. Por que eu sei que em equilíbrio ela é igual ao produto? Quem é que garante essa igualdade que está aqui, ó? Quem é que garante essa igualdade? É o fluxo circular da renda. O fluxo circular da renda garante que o produto é igual à demanda, que é igual à renda. Então, eu vou lá colocar que o Y é igual à demanda agregada. É o equilíbrio macro, Edu, isso mesmo, é o equilíbrio macro. A renda é igual ao produto, que é igual à demanda. Substitui aquele DA por um Y. E aí vai aparecer que Y é igual a C0 mais I mais G mais X mais Y, que multiplica toda essa galera. Boa! Por um parênteses aqui. Bom, tem Y do lado de cá, tem Y do lado de lá. O que a gente vai fazer? A gente vai botar Y tudo de um lado só. Joga todo o Y para o lado de cá, tá? Então, vai ficar assim, Y, e vai fazer um fator comum, né? Que mais fácil. Então, eu vou fazer aqui, vou indicar aqui e levo a equação para o outro slidezinho para terminar. Então, vai ficar Y que multiplica 1, esse cara todo que está aqui do lado de cá, ó, tá? Somando, ele vai para o lado de lá, subtraindo. Então, 1 menos... Ixi, deu ruim. 1 menos C1, que multiplica 1 menos T, vou pôr um colchetezinho, né? 1, ou se vocês quiserem, passe ele para lá sem colchete, eu vou passar com colchete para preservar todos os sinais. 1 que multiplica, 1 menos balança comercial. A NX é a balança comercial, isso mesmo. É exportação, na prática, Paloma, é exportação líquida. Balança comercial pode ser. Tem uma diferença técnica que aqui não vai existir, tá? É balança comercial. Então, vamos lá. Passa esse cara, esse C1 menos T menos M para o lado de lá, então vai ficar menos esse cara, tá? Por que eu vou continuar com esse menos M aqui? Porque o sinal está fora do colchete, tá? Igual, de nada, Paloma. C0 mais I mais G mais X. Copio só, eu vou copiar isso aqui, porque eu vou levar lá para o outro slide para terminar. Ixi, um saco isso aqui. Professora, eu tô com uma dúvida. Pode falar, querido. Por que você chamou tudo isso de Y? Porque quem perguntou foi o Mateu, né? Mateu, porque assim, o fluxo circular, o equilíbrio macro, diz pra gente que a demanda agregada é igual ao produto em equilíbrio, certo? Sim. Maravilha. Só que quem que é a demanda agregada pra gente? É todo esse cara que tá aqui em verdinho, tudo bem? Sim. Então, o que eu fiz, Mateu? Onde tinha aqui a demanda agregada, que eu circulei aqui agora em azulzinho, eu chamei de Y, porque eu estou dizendo assim, olha, tem equilíbrio macro, eu estou admitindo que tem equilíbrio macro. Então, se tem equilíbrio macro, a demanda agregada é igual ao produto. Aí, onde tinha a demanda agregada, eu coloquei o produto, mas aí aparece produto dos dois lados.
Então, a única coisa que eu fiz, Matheus, foi isolar o produto em um dos lados. Entendi. Tá? Então, Tá. o que que eu fiz? Eu acho que isso já responde também a pergunta um tanto do João. O que que eu fiz? Eu simplesmente, ó, presta atenção aqui também, João, que você quer saber onde é que aparece o Y, aquele 1 no início da equação. Ah, eu já falo disso, tá? Peraí, João. Então, antes de mais nada, o que que acontece aqui? A gente, primeiro, iguala ao produto para falar que existe equilíbrio macro, aí substitui uma coisa na outra, né? E aí eu passei, e aí agora a pergunta lá do João, João, o que que eu fiz? Tá vendo esse cara que eu acabei aqui de pintar em azul? Eu passei ele que estava do lado direito da equação para o lado esquerdo. Quando eu passei ele para o lado esquerdo, ficou y menos y vezes esse trambolho, certo? Quando eu passei y menos esse y que está multiplicando esse cara, eu fiz um fator comum. Então, ficou y em evidência, que multiplica 1 menos esse cara, que é para fazer essa ideia aí de deixar o coisa em evidência, né? É fator comum, né? É aquele procedimento de fator comum. João, me diz se ficou claro isso. Ótimo, isso aí. O Cauê me pergunta se o equilíbrio macro é o negócio da reta de 45 graus. É esse mesmo, Cauê. Esse mesmo, tá? Isso aí. Maravilha, galera. Então, agora eu vou terminar na outra folhinha. Espera aí que eu já vou soltar vocês para o intervalo. A gente só termina isso, vocês param para tomar um café. Então, ó, essa primeira equação desse slide é exatamente a última equação do último slide, tá bom? Eu só copiei ela, não fiz nada, tá? Então, aqui é a última equação que eu repliquei para cá. O que que a gente tem que fazer agora, pessoal? O que me importa não é o y vezes esse monte de gente. O que me importa é só o y. Então, eu vou isolar o y aqui. Então, vai ficar... Deixa eu aumentar aqui, que fica mais fácil de escrever. Então, vai ficar assim. Y é igual. Esse cara que está aqui multiplicando vai passar para o lado de lá dividindo. Eu vou dividir ele isoladinho para ficar mais fácil, tá? Para ficar mais... Opa! Ai, meu Deus, fiz bobagem. Qual que é? Esse aqui. Eu vou passar para o lado de lá dividindo, mas de um jeito diferentezinho. Eu já explico de novo, Guilherme. Eu vou passar para o lado de lá de um jeito diferentezinho, que é para ficar isolado, tá bom? Então, vai ficar assim. Y é igual a 1 dividido por 1 menos C1, 1 menos T. Aqui, ó, eu já vou fazer a regra de sinal. Menos, com esse mais que aparece aqui na frente, fica menos. Menos, com esse menos aqui, vai ficar mais M, tá bom? Já vou fazer a regrinha de sinal aqui, tá? Isso tudo aqui, vezes C0 mais I mais G mais X, ok? Vou só agora apagar essas bolinhas aqui. Não era para eu ter pintado tudo, era para eu ter primeiro apagado. Mas tudo bem. Pronto, deu certo, tá? E aqui tá a equação final do nosso equilíbrio. Então, eu vou circular ela no amarelinho. Aqui está o equilíbrio do nosso produto. Quem que é o nosso multiplicador? Por em verde. Verde não, azul. O nosso multiplicador é esse amigo que eu circulei em azul. O multiplicador é esse cara que está circulado em azul. Por que que ele é o cara que está circulado em azul? Porque se eu mudar qualquer carinha aqui dentro desse parênteses, esse parênteses aqui, dentro desse parênteses,
tem a galera que a gente chama de gasto autônomo. Se vocês olharem dentro desse parênteses, só tem gastos que são exógenos. Então, se eu mudar, se acontecer um choque, os choques acontecem só dentro desse parênteses. Então, se acontecer um choque dentro dessa economia, é porque mudou o C0, é porque mudou o I, é porque mudou o X, é porque mudou o G. Então, choques dentro dessa economia vão pegar em cima desse parênteses. Mudou alguma coisa exógena, deu um choque dentro dessa economia, pega dentro do parênteses, e aí vai mudar o produto. Muda o produto em que proporção? Muda o produto na proporção do multiplicador. Guilherme, como é que chega em qual equação? Nessa última? Me explica onde é que você se perdeu que eu vou voltar. É nessa última? Professora, você tá me ouvindo? Eu tô. É que você estava falando, você substituiu a demanda agregada pelo Y, na igualdade. Certo. Aí eu não entendi como você chegou nessa outra equação. Aqui de baixo? É. Tá, então vamos lá. Ó, como é que a gente faz isso? Deixa eu marcar aqui, ó. Até onde eu substituí o Y, tudo bem, né? Sim. Tá ótimo. Então, até onde eu substituí o Y, tudo bem. Aí, o que eu fiz aqui, Gui, ó? Eu vou abrir uma folhinha aqui. Ó, deixa eu copiar essa equação aqui. Copiar. Ó, eu vou colocar aqui a equaçãozinha e vou fazer o fator comum, que eu acho que é aqui que vocês estão com dúvida. Ó, é esse ponto aqui, ó. Ai, que tá na borracha. Aqui, ó. Como é que faz para chegar naquela última equação? Passa esse y para o lado de lá. Então, vai ficar assim, ó. Y menos y, que multiplica C1, 1 menos T, menos M, igual a C0 mais I, mais G, mais X. Certo? Aí, o que a gente faz? A gente percebe que do lado de cá, tem y aqui e y aqui. Então, os dois termos que estão do lado esquerdo da equação têm y. Então, a gente vai pôr o y em evidência. Então, o y fica em evidência. Aí, a gente faz aquele esquema de fazer o y que está aqui em evidência, né? O y, desculpa, o que está na equação de cima, dividido pelo y de baixo. Então, o termo que está aqui em cima, que é esse aqui, certo? Dividido pelo y de baixo. Então, se eu pegar esse cara aqui e dividir por esse, quanto sobra? E é aquele y de cima, dividido, vou apagar aqui para só apagar as bolinhas de cima. O y de cima, que é esse y aqui, eu não vou conseguir apontar, mas esse y aqui de cima, dividido por esse y de baixo, y por y sobra 1. Então, vai ficar, 1, porque o primeiro y da equação de cima dividido pelo y que está em evidência na equação de baixo, sobrou 1. Menos. Aí, o segundo termo é todo esse cara. Então, a gente vai dividir esse cara por esse y. Então, se a gente dividir y, que multiplica todo esse trombolho aí, esse colchetes, dividido pelo y da equação de baixo, quanto é que sobra? Vai sobrar C1, 1 menos T, menos M. Certo? Aqui tudo entre colchetes, né? Porque tem um sinalzinho ali. Aqui tem 2 colchetes, tá? Então, olha só.
Eu peguei o YC1 menos T menos M, que estava do lado de cá, do lado direito, joguei para o lado esquerdo. Aí ficou Y menos Y, que multiplica alguma coisa. E aí eu fiz um fator comum. Eu deixei o Y em evidência, e aí deixei dentro desse outro colchete, que lá na outra equação eu tinha chamado de parênteses, né? Eu deixei dentro aí, deixei em evidência, deixei dentro desse colchete os elementos que tem que multiplicar y para a gente chegar lá no valor final, né? Então, é só pegar o y que está nessa equação aqui de cima, os valores que estão nessa equação de cima, e dividir pelo y que está aqui embaixo. E aí, o que vai entrar dentro do colchete é o que sobra, tá bom? E aí, o resto da equação, a gente só copia. G mais x. E aí, se vocês fizerem isso, vocês caem exatamente naquela equaçãozinha que eu fiz lá no último slide. Gui, vê se ficou claro. Me diz se agora você entendeu. Sim, tem sim, professor. Obrigado, viu? Maravilha, não por isso, não por isso. Então, tá aqui, tá? Quem estava com dúvida nessa passagem aqui, essa passagem aqui tá aqui, tá bom? E aí, é só depois continuar a conta aqui pelo slide, tá? Professora, Eu. a gente pode fazer um exercício depois aí do intervalo, ou sei lá. Depois a gente faz, tá? Deixa no final da aula, ou no final da aula de hoje, ou no final da próxima, porque a gente ainda vai ter mais uma aula. Deixa eu até olhar aqui minha programação de aula, só para eu ter certeza de que eu não preciso me desesperar. Ah, não preciso me desesperar, porque a aula de quarta-feira que vem é só para um ponto. Então, ixi, vai dar para terminar tranquilo. Aí a gente faz exercício, tá? Pode ficar tranquilo, a gente vai fazer uns. Beleza, é porque minha dúvida é o seguinte. Quando a gente começar a encarar os exercícios, a gente sempre vai partir daquela primeira equação que você passou? Você sempre vai partir disso aqui. Quem que me perguntou foi o Mateu, né, Mateu? Vocês sempre vão partir, Mateu, dessa equação. Demanda agregada é igual a C mais I, que aliás isso aqui tá errado aqui, eu acabei de pegar um erro aqui, é Y. Não dá para sair daquela reduzida lá? Depende da economia, Matheus. Se a economia for uma economia pequena, você pode sair do C mais I. Mas aí você tem que esperar eu dizer para você como que é a economia. Se eu te disser que a economia é uma economia grande, ela vai ser C mais I mais G mais X menos IM. Né? Ela vai ser a economia total como está aqui. Não, eu digo essa que a gente achou agora. Ah, não. Você está querendo saber se você pode pular caminho e chegar direto aqui por essa equação que está circulada? Claro, né? Não! Boa pergunta para eu já dar uma resposta ótima. Olha, seguinte, eu estou sendo gravada nesse momento e eu estou dando o recado nesse momento. Os senhores podem queimar a largada e ir direto para o resultado? Não! Vocês não podem queimar a largada. O que significa queimar a largada? Significa ir direto ao resultado final. Não pode fazer isso. Por que não pode fazer isso? Porque cada economia tem uma particularidade. Então, se vocês repararam, o que entra dentro desse resultado final? Nesse aqui entra propensão marginal a consumir, propensão marginal a poupar, alíquota de imposto. Então, cada economia, com a sua particularidade, ajuda a formar um multiplicador. Se vocês saírem com uma ideia de multiplicador pronto na cabeça, vocês vão correr um baita de um risco de errar o exercício. Porque qualquer coisa que eu der de diferente, vocês vão estar, de alguma forma, mudando o multiplicador. E se vocês decorarem um multiplicador único, vocês não vão saber interpretar elementos novos que entrem dentro da economia. Então, o que vocês têm que fazer? Qual que é a regra do sucesso? A regra do sucesso é entender que dentro da economia, isso aqui, ó, sempre está acontecendo. Demanda agregada é igual a produto. Sabendo que demanda agregada é igual a produto, vocês fazem a conta. E a conta sempre vai levar em equilíbrio. Boa, Mateu, em equilíbrio. Mateu que falou? Não sei. Não apareceu para mim. Isso. Então, em equilíbrio,
Demanda é sempre igual ao produto. E aí, vocês vão lá e acham, de fato, quem é o multiplicador, tá? Então, sim, o multiplicador é sempre o resultado do equilíbrio macro, mas não decorem o multiplicador. Não formatem o multiplicador, não decorem ele. Tem que saber quem é o multiplicador, tá? Mas tem que, na verdade, saber quem ele é da conta. Então, vocês têm que fazer a conta, tá? Não decora, não. Tudo bem até aqui? A gente daqui um pouco, ou se não der na aula de hoje, na aula da quarta, a gente faz exercício, tá? Pode ficar tranquilo com isso. O monitor também vai fazer exercício com vocês, tá? Tudo bem até aqui, queridos? Queridos? Perguntas, dúvidas? Hoje eu tô com recorde de público aqui. Tô até me sentindo pop. Tudo bem? Ótimo, tudo bem. Pessoas interagem comigo. Ah, que bom. Ótimo. Hoje é sexta, vocês têm que estar animados e não apáticos. Ótimo. Eu sei que vocês estão cansados já, então eu só vou fazer poucos comentários e eu já vou parar para vocês tomarem um café, que a gente está precisado, né? A aula de hoje está meio pegada. Queridos, o que a gente tem que perceber? Olha para esse multiplicador. Olha onde é que está o imposto. Olha onde é que está a alíquota de importação. Ambos estão no denominador. Se vocês fizerem o joguinho de sinal ali embaixo, o tributo está aparecendo somando no denominador, assim como a alíquota de imposto. Esquece o valor, pensa na lógica, pensa na vida. Se por acaso o governo cobra mais imposto, vocês têm mais ou menos grana para comprar coisas dentro da economia. O governo cobrou mais imposto. Temos mais ou menos dinheiro para comprar grana dentro da economia. Menos, isso. Se a gente tem menos grana, a gente vai multiplicar mais ou vai multiplicar menos dentro da economia? O governo resolveu me tributar mais. Eu vou poder comprar mais, vou poder comprar menos grana. Vocês acabaram de me contar isso. Logo, o processo multiplicativo também diminui. Concordam? A mesma coisa acontece se a alíquota de importação, se o coeficiente, melhor dizendo, de importação for alto. Percebam, tanto os impostos quanto a importação aparecem dentro do nosso modelo como vazamentos de renda. O que é um vazamento de renda? É quando a parte da renda escapa da economia. Por que está escapando? Porque cada vez que dá um choque, o aumento, pensa num choque que aumenta a renda. É imposto e importação, Mateu. Pensa que aumentou a renda. Então, ó, individualmente, tá? Vamos pensar individualmente, depois a gente vai pensar no coletivo. Ganhei um aumento de salário. Eu vou consumir só coisas nacionais? Eu vou consumir só coisas nacionais? Porque se eu for consumir só coisas nacionais, o impacto é todo no PIB. O impacto está aqui dentro, né? Ó. Só que vocês estão vendo esse Y que está aparecendo aqui? Esse Y é PIB. Produto interno. A questão é, eu vou consumir só o que é nacional? Se me derem hoje um aumento de renda, tudo que eu vou consumir é nacional? Não vou consumir o que é nacional. Galera, isso aqui não é nacional. Isso aqui não é nacional. Isso aqui, lindo, não é nacional. Eu vou consumir um monte de coisa que não é nacional. Se eu vou consumir coisas que não são nacionais, vai multiplicar a renda dentro da minha economia? O meu consumo de importado multiplica a renda dentro da economia? Responde aí para mim no chat. Ou na minha orelhinha. Não. Sabe por que não multiplica? Porque agora chegou a hora da gente juntar PIB com emprego.
Queridos, por que existe multiplicador? Porque quando eu dou um estímulo dentro da economia, o aumento da demanda leva, né, estimula o emprego. O multiplicador, indiretamente, capta esse movimento. Quando eu gero demanda, dou um choque. Por exemplo, esse cara aqui que eu estou circulando aumenta. O governo aumenta seus gastos. Se o governo aumentar o gasto, ele aumentou a demanda. Para suprir essa demanda, eu tenho que aumentar o produto. Mas para aumentar o produto, eu tenho que colocar mais gente trabalhando. Eu aumento o emprego. E quando eu estimula aqui. Quando eu aumento o emprego, o aumento do emprego é positivo para a economia, porque vai ter gente que vai ter renda, essa galera que vai ter renda vai poder consumir amanhã. Então, eu estimulo o emprego, que gera mais demanda, que estimula mais emprego, que vai gerar mais demanda, isso vira um ciclo. O problema é o seguinte, se parte dessa demanda é externa, ela não consegue estimular, vamos pôr em verdinho a seta, ela não consegue estimular emprego. Não o doméstico, ela estimula o emprego externo, mas ela não estimula o emprego doméstico. Então, esse é o ponto. Quando eu faço um aumento de demanda que vai para fora, ela não estimula o emprego interno. É por isso que chama vazamento. Não estamos dizendo que é ruim. A gente só está dizendo que não estimula o emprego interno. Eu já passo a palavra para o João. A mesma coisa acontece quando eu aumento a tributação. O aumento da tributação, também não estamos demonizando o aumento da tributação. A única coisa é que quando o governo aumenta a tributação, uma parte do dinheiro que poderia estimular a economia não estimula. Tá? É só esse detalhe. Vitor, pode falar, depois eu já pego a pergunta do Matheus. Ô, Juliana, mas esse aumento de consumo com importação também vai gerar alguns outros tipos de emprego. Por exemplo, quando você tem importação, você vai gerar emprego na parte do porto, nas empresas de porto como a Santos Brasil. Claro. Se empresas que importam produtos primários para fazer produto interno, se aumentar alguma coisa, tipo esse consumo dela aqui, vai também gerar mais emprego nessa questão do porto, toda a questão de logística. Então, eu não sei, talvez até discordo um pouco de você, pelo que eu sei. Eu acho que quando você aumenta esse consumo de importação, você vai estimular emprego, só que não é geral em algumas áreas específicas. Talvez menos do que se for consumo só de produto interno. João, esse é o ponto. Você gera emprego um emprego em infraestrutura. Né? Você tem um emprego em infra. Mas essa geração de empregos, eu vou pegar a sua própria frase. Essa geração de empregos que você tem, ela é menor, igual ou maior do que aquela que você geraria se o consumo fosse o consumo de bens internos. Mas aqui pensa de forma teórica, tá? Porque se você for pensar especificamente em Brasil e nas idiosincrasias da economia brasileira, você teria que pensar uns detalhes aí. Então, pensa de uma forma geral. Você vai gerar emprego... É menor. Então, o que a gente está pensando aqui, João, é o delta, né? Então, assim, a questão é, quando você gera essa demanda externa, você pode gerar esse emprego? Você gera, sim, sem dúvida, esse emprego no sentido de que a infraestrutura vai aumentar, você vai ter gente trabalhando mais em porto, em aeroporto, mas a questão é, essas pessoas, o impacto dessa geração de emprego, ele é muito menor do que o impacto que você geraria se essas pessoas estivessem trabalhando, se essa renda estivesse sendo deslocada para consumo de bens exclusivamente domésticos.
Então, você teria mais renda. Concordo com você que tem estímulo, mas o estímulo é menor. Eu acho que é nesse sentido, tá bom? Mas eu gosto da tua colocação. Tem estímulo, mas é menor. É bem Mas menor. aí, esse estímulo menor, ele não é contabilizado? Porque você falou que não acontece a multiplicação. E tem alguma coisa. Ele é contabilizado, mas ele é muito pouco contabilizado. Ele é contabilizado onde? Ele é contabilizado aqui, ó. Ele vai ser contabilizado em consumo. A questão é, você vai importar, não vai? Você vai comprar coisas importadas, não vai? Sim. Então, tá vendo esse cara aqui, ó? Se o seu M aumenta, e esse é o ponto, né? Se as pessoas aumentam a propensão marginal a importar, ou se essa propensão marginal a importar é alta, apesar de você ter essa geração de empregos aqui, que está impactando aqui no C1, esse M, ele capta muito dessa renda que vai para fora. Esse é o ponto. Então, tem essa captação, sim, está sendo contabilizado, o consumo aqui está acontecendo. Mas o que o multiplicador também está captando é que tem uma grana forte que está saindo. Então, a multiplicação, ela acontece, percebe, a multiplicação acontece, sim. Ela acontece porque essa geração de empregos que você está falando, ela de fato existe. Mas a multiplicação acontece numa proporção menor do que a que aconteceria se a renda ficasse aqui. Então, ela acontece, mas numa fração menor. Ela é contabilizada, mas a multiplicação é menor do que aquela que aconteceria se a renda ficasse aqui, tá? É isso aí. Mas eu gosto do seu comentário, muito bom. Tá atento, gostei. Muito bom. Muito bom, João. Entendeu, João? Sim, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço o comentário. Pegar a pergunta do Matheus, eu vou parar 5 minutos, não vai dar para parar muito, mas a gente para 5 minutos para respirar. Matheus pergunta, em que tipos de gasto do governo que aumentam a demanda? Matheus, gasto com saúde, educação, moradia, qualquer tipo de gasto que faz com que o governo coloque bens e serviços à disposição da sociedade de maneira gratuita. Então, no geral, todos quase, tá? O que não gera multiplicação? Gasto com serviço financeiro, do tipo pagamento da dívida pública. Juro da dívida pública não vai gerar, tá? Mas aí que tá, Matheus, é constante. Mas lembra que a gente geralmente está preocupado em pegar as variações. Então, eu estou preocupada em ver se o governo geralmente gasta montantes constantes. Se num determinado mês o governo passar a gastar de 9, ele passar para 10, é essa variação que eu estou tentando pegar. Eu saí do 9 e estou passando para 10. É essa variação que eu estou tentando pegar. Tá? Então, é esse impacto, geralmente é essa variação, né? Então, assim, a gente já tem a multiplicação. De fato, essa multiplicação ela é constante, ela acontece, né? Esse impacto é constante. Maravilha. Galera, são 9h02. A gente tem intervalo até 9h07, tá? Corre para pegar um café. Que é isso que vai dar para fazer hoje. Corre para pegar um café que eu também já volto.
Bora lá, reta final. Continuemos. Bom, então já tinha falado dos vazamentos, né? Então, vazamentos do fluxo circular, já tínhamos falado. Vamos entrar a falar um pouco, então, agora de políticas, para a gente conseguir falar da parte gráfica, que a gente também já falou, mas que vale a pena repassar. 3 formas do governo reduzir flutuações dentro da economia. Importante deixar claro que choques acontecem dentro da economia por várias variáveis, como a gente já falou, né? As variáveis, as mudanças ou choques acontecem naturalmente dentro da economia, né? Acontecem choques como, por exemplo, o Covid. Acontecem choques porque as pessoas têm medo de que as coisas estejam mudando. Acontecem choques por N situações dentro da economia. E por conta disso, o governo ele pode atuar dentro da economia para reduzir flutuações. Porque a questão aqui é que montanha-russa a gente só gosta no parque de diversões. No geral, na economia, a gente prefere ter mais estabilidade. A gente não gosta muito de economias, porque assim, né? Se você está afim de ter grandes emoções na subida, você tem que aguentar grandes emoções na descida. E ninguém quer essa grande volatilidade. A gente prefere ter uma economia que tenha comportamentos mais previsíveis do que economias com comportamentos imprevisíveis. Levando em consideração esse fato, a questão aqui é que o governo pode atuar para reduzir essa volatilidade. E isso é feito pelo governo através de algumas medidas. Então, o que pode ser feito para que o governo consiga reduzir essa volatilidade, né? Como ele pode atuar, primeiro, para reduzir flutuações ou para aumentar? Porque ele também pode querer aumentar essas flutuações, ele pode querer se aproveitar do momento que a economia, por exemplo, está crescendo para crescer mais, ou ele pode tentar reduzir as flutuações no momento que a economia está decrescendo. Alguns são os canais. Um dos canais é olhar o tamanho do governo, né? Então, geralmente, o governo ele tem um tamanho que é estável dentro da economia, né? Você não vê o governo aumentando e diminuindo, aumentando, diminuindo, aumentando, diminuindo de um período para outro. O governo geralmente tem um tamanho estável. Então, o fato do governo ter um tamanho estável pode ser uma arma ou um aliado para que o governo consiga estabilizar a economia. E essa é a ideia, inclusive, você encontrar um tamanho de governo que seja adequado para estabilizar a economia, levando em consideração... Me dá só um segundinho, Luiz, aí você já me pergunta, tá? Eu já te chamo. Levando só em consideração que ajustes são necessários. Olha para o Brasil e vê a reforma administrativa, por exemplo. O segundo ponto são os gastos com os benefícios que se faz a desempregados. O governo pode atuar no sentido de dar dinheiro para as pessoas garantirem que elas vão ter consumo. Então, você dá dinheiro para que as pessoas tenham consumo dentro da economia. Isso garante que em momentos ruins do ciclo, quando a gente está, por exemplo, decrescendo, o consumo não caia tanto, evitando grande variação de bem-estar. E é óbvio, o terceiro ponto, que é o que mais interessa para a gente, é a tal da política fiscal. O que é a política fiscal? É a atuação do governo em G ou T. É o governo agindo diretamente nos gastos ou na tributação para tentar influenciar o produto. Luiz, querido, pode falar. Ô, Ju, então, uma pergunta, sei lá, não está diretamente relacionado a isso, mas eu fiquei com dúvida das aulas passadas. Pode falar. Você disse que taxa de juros é para medir o risco, né? Então, taxas de juros mais altas são de maior risco. Por exemplo, no Brasil, que chegou a ser 14, é porque era muito instável, certo? Uhum. Então, a taxa de juros no momento está 2%, certo? Certo. Mas, tipo, a nossa economia está muito instável, não tá? Tipo, não é... Como que eles controlam isso, entendeu? Tá. Deixa eu te falar uma coisa. A taxa que importa, Luiz, não é a taxa nominal. Essa que você está falando é a taxa nominal.
A taxa que importa, de fato, é a tal da taxa real. Vocês ainda não viram isso, vão ver isso em breve. A taxa real é a taxa descontada da inflação. Se você for ver no mundo, o Brasil ele ainda é uma das economias com uma taxa de juros real alta. Né? Se a gente for olhar a nossa taxa de juros real, primeiro, né? Vamos fazer um adendo. A taxa de juros real, a taxa de juros que a população enfrenta é muito maior do que essa taxa básica. Mas se a gente for ver a taxa real, a taxa de inflação esperada para o final do ano é muito baixa. E é menor que a taxa de juros nominal. Então, em termos reais, a economia brasileira tem uma taxa de juros que ainda é considerada, em termos mundiais, alta. Agora, a questão, Luiz, nem é essa. É que se você for olhar a taxa de juros esperada para daqui 2, 3 anos, essa taxa de juros é bem alta. O mercado está precificando já, se eu não me engano, de 7 a 8% de juros daqui 3 anos. Isso significa que o mercado está enxergando risco. A taxa de juros de curto prazo, ela, na verdade, está mostrando hoje muito mais uma perspectiva de política econômica, que é a política monetária, e a tentativa do governo de estimular a economia, do que necessariamente essa leitura de risco. Porque a taxa de juros na economia no curto prazo, ela tem muito uma função ou tem uma conexão muito forte com as políticas públicas que estão sendo feitas. Mas a taxa de juros que, no final das contas, no final do dia, mede o risco, é essa taxa de juros que o mercado está utilizando para precificar daqui para frente. E essa está bem alta. Para hoje, para a perspectiva que a gente tem hoje, para daqui 4 anos, com uma taxa de inflação que vai variar provavelmente para 4%, o mercado está prevendo um juro de 7,5%, a gente está falando de uma taxa real alta. O Brasil volta a ser um país com uma taxa de juros real bem elevada. Bem elevada. Tá? Então, a taxa de curtíssimo prazo não é alta porque ela está refletindo políticas de ajuste meio emergencial. Mas a taxa de médio prazo não é baixa, não. A perspectiva, de fato, é complexa, tá? Mas, Luiz, a gente vai voltar nesse ponto porque a gente ainda precisa passar pela teoria para deixar isso bem claro, tá bom? Eu juro que eu volto nisso, não vou esquecer você. Não por isso, tá? Vamos lá, então, política fiscal muda G ou muda T, é o que importa, né? No final do dia, é como que o governo consegue estimular a economia, mudando o gasto ou mudando a tributação, tá? E a questão aqui é, como é que as famílias, elas conseguem, de alguma forma, eu já pego o comentário aí, a pergunta do Antônio, como é que as famílias conseguem auxiliar dentro desse processo, né? Porque o governo, quando ele gasta ou quando ele tributa, ele gera economias dentro da economia, né? Ele consegue fazer poupança se ele quiser. E a pergunta é se isso é benéfico ou não, né? Porque a gente está falando aqui, vou voltar um minuto, de fazer cortes, às vezes, no tamanho do governo, de eventualmente diminuir gasto com benefício desempregado para evitar grandes variações de renda, grandes variações, de gastos, né, de déficits, etc. E a pergunta é, será que o governo deve fazer poupança? Será que as pessoas devem fazer poupança? Como é que tem que ser o comportamento dos agentes dentro dessa economia? E aí o Cor vai fazer um comentário interessante, ele vai falar o seguinte, olha, as pessoas dentro da economia, elas podem economizar. Se uma família economizar, isso não é um problema, porque todo o resto está consumindo. Então, para uma economia ter dinâmica, as pessoas têm que consumir, porque tem que gerar renda, né? O fluxo circular tem que estar funcionando. Então, se uma família consome, se uma família poupa e todas as outras consomem, tudo bem, o fluxo circular está existindo. O problema é se todo mundo necessariamente economiza ao mesmo tempo. Porque se todas as famílias economizarem ao mesmo tempo, isso pode gerar recessão. Por que isso pode gerar recessão? Porque quando todo mundo economiza ao mesmo tempo,
o desestímulo à produção, à renda e ao emprego é muito grande. Porque se todo mundo deixar de consumir, todo mundo passar a poupar e não consumir, então a poupança fica muito grande, diminui o multiplicador. Na verdade, diminui, Edu, não é necessariamente o multiplicador, diminui o multiplicador por conta da propensão marginal, você tem razão. Diminui o multiplicador e a multiplicação. Então, vai ter uma redução do efeito multiplicador. E tendo essa redução do efeito multiplicador, o estímulo do governo fica menor. Então, o estímulo do G ou T se reduz. Ou seja, o governo pode fazer o que ele quiser, se as pessoas estiverem poupando demais, o efeito da política do governo fica pequeno. Tá? Então, a questão é que o efeito da política do governo fica muito pequeno. Isso é o que a gente chama de paradoxo da poupança. A tentativa de fazer a economia crescer faz a economia decrescer. As pessoas tentam fazer a economia crescer economizando. Elas economizam tanto que a economia diminui, a economia fica menor. Isso é um evento, um caso conhecido como paradoxo da poupança, tá? E aí a pergunta é, bom, o governo quer crescer, quer fazer a economia crescer. O que o governo pode fazer para fazer a economia crescer? Né? Esquece um pouco agora o paradoxo da poupança, ele é só um parênteses dentro dessa história. Mas a pergunta é, como é que faz a economia crescer? Bom, se a gente quer fazer a economia crescer, uma das formas de fazer a economia crescer pode ser, primeiro, deixa a economia se estabilizar automaticamente. Essa ideia de estabilização automática é meio que aproveitar o multiplicador natural. Porque existe o multiplicador, né? Então, assim, deixa eu aproveitar o multiplicador. As coisas saem um pouco dos eixos, mas em algum momento alguém vai produzir, e quando alguém produzir, a economia deslancha via multiplicador. Então, deixa o multiplicador agir naturalmente. Agora, existe uma outra saída, que é o governo intervir aumentando G ou diminuindo T. E ele faz isso estimulando a economia até que a confiança dos consumidores e dos investidores se recuperem. Então, por exemplo, agora no pós-crise, o que o governo pode fazer? Né? E essa é uma percepção de muita gente, que o governo pode agora tentar estimular a economia também, é óbvio, acho que a questão aqui não é muito com tributação, porque todo mundo sabe que o governo deveria pensar em reforma tributária, etc., mas existe uma crítica de que o governo tirou muito o pé nos gastos em infraestrutura. Então, que o governo poderia tentar gastar em infraestrutura. Que isso poderia fazer com que as pessoas, né, os agentes dentro da economia, consumidores e investidores, recuperassem a sua confiança dentro da economia, tá? Então, isso poderia de fato, recuperar a economia, mas tem, óbvio, um custo, porque os déficits aumentam. Pode evitar uma recessão profunda, tá? Aqui, a gente diz que evita, mas, na verdade, pode evitar. Nada garante que evita, pode evitar. Por que nada garante que evita uma recessão profunda? Porque depende de como os agentes entendem esse esquema, tá? Tem coisas aqui no chat, deixa eu pegar as questões aqui no chat. Antônio tinha falado que essa questão de estimular a economia diminuindo as taxas não gera um problema de longo prazo? Taxa de juros, né? Com pessoas pegando empréstimos mais baratos para pagar dívidas, as empresas ruins crescendo artificialmente. É um problema, Antônio, isso é uma coisa que preocupa a gente, né? Gera uma questão aí, uma possibilidade de empresas ruins se capitalizando sem ter condição de pagar. Isso aí pode gerar, sim, um problema. Eu, particularmente, tenho esse medo,
Outro dia eu fui falar isso e disseram que era exagero da minha parte. Tem pessoa bem otimista, né? E pessoas pessimistas como eu. Eu acho que isso pode gerar, sim, problema. O Edu tinha dito que diminui o multiplicador, era isso mesmo, né, Edu? O José Tomás, um exemplo disso seria o próprio pós-crise, a própria pós-crise, onde tem uma queda, isso aí é aquele comentário anterior, né, que você tinha feito, eu tinha visto, eu acho que até peguei seu gancho aí, puxei seu comentário para o meio da fala, né, José? E o Antônio falou, estabilizar automaticamente é isso, é deixar a economia em paz. O José Tomás falou, queda gradual, onde primeiro há choque e depois desencadeia em outros menores. Pode ser sim, queda gradual. Essa queda gradual, você fala em respeito a quê, José Tomás? Só me contextualiza. Posso falar pelo Mic mesmo? Pode, então, claro. Primeiro tem o próprio choque, né, eventualmente, sei lá, da pandemia, e depois há quedas menores, assim, devido à poupança, ou tipo, o fato das pessoas tentarem suavizar o consumo, etc. Sim. O que você está me falando, no final das contas, é o efeito multiplicador gráfico, que eu vou falar dele agora, inclusive. Então, vamos falar dele, que é o que vai fechar a nossa aula de hoje. Como é que acontece esse efeito multiplicador gráfico com a economia mais completinha? Deixa ele destravar aí, o Teams destravar, vocês vão ver. Mas o que a gente tem aqui, ó, é o nosso gráfico de equilíbrio macro para a economia completa. Nosso equilíbrio está aqui nesse ponto, né? Oferta igual a demanda, do jeito que o equilíbrio macro tem que ser. O que acontece se a gente der um choque negativo dentro da economia? Então, tipo o choque do Covid. As pessoas deixam, pensando o choque do Covid como um choque de consumo, né? Como uma queda no consumo autônomo. Então, tem uma queda no consumo autônomo. As pessoas deixam de consumir, tá? É isso. Uma queda gradual do consumo. Literalmente, as pessoas deixam de consumir. Se as pessoas deixarem de consumir, o consumo cai nesse tanto, que é essa seta roxa que eu peguei. Por que ele cai nesse tanto? Porque as pessoas de cara deixam de consumir, elas têm medo, né? Elas ficam receosas com o futuro. Elas deixam de consumir, caem num tanto. Oi. Desculpa interromper, mas voltando lá que a gente falou no começo da aula, essa queda aqui é do C0? Por exemplo, não precisaria ser só do C0, Matheus, pode ser qualquer coisa que estivesse dentro dessa equaçãozinha aqui, desse colchetezinho inicial que vai aparecer aqui, que eu virei o slide. Peraí. É que o Teams está devagar agora. Mas espera que já vai aparecer. É tudo que não está no multiplicador. Isso, é tudo que não está no multiplicador, isso mesmo. Pode ser o C0, pode ser o I, pode ser o consumo autônomo. É tudo que está no intercepto, como a Paloma acaba de falar para a gente. É isso aí. Isso, boa. Valeu. Tá? É tudo que está no intercepto. É isso mesmo. É que agora o Teams resolveu zoar a gente e ele não está trocando. Aqui, ó. É tudo que está aqui, ó. Tá? É tudo que está aqui nesse intercepto. Então, poderia ser no C0, poderia ser no I, no G ou no X. Tanto faz, tá bom? Então, aqui eu estou pensando que foi no C0, mas poderia ser em qualquer um dos elementos, tá? Caiu esse tanto. Quando cai esse tanto, o que acontece é que essa queda vai levar a uma redução da renda também. Caiu a demanda, a renda cai. A renda cai, o produto cai. Essa queda da renda e da demanda leva a uma nova diminuição da demanda, porque é óbvio, agora as pessoas têm menos renda, ao ter menos renda vão consumir menos, vão demandar menos, e a gente tem todo aquele efeito multiplicador em escadinha, que é isso aqui, tá bom? Então, a gente tem todo aquele efeito de multiplicação em escadinha. A pergunta que fica aqui é o seguinte, o que o governo poderia fazer para tentar reduzir esse impacto? Então, o governo aqui poderia, por exemplo, usar uma política pública que tentasse diminuir esse impacto, porque, ó, olha o tamanho do problema aqui, ó, ele saiu dessa renda aqui que eu marquei, que ficou torto, né? Ele saiu dessa renda em azul e veio parar nessa. Olha o tamanho do impacto, já vai aparecer, olha o tamanho do impacto para essa sociedade. É uma baita de uma queda de renda.
O que esse governo pode fazer? Ele pode usar uma política pública que tente jogar essa curva de demanda um pouco para cima, que é o que ele faz aqui. Então, o que aconteceu aqui? A gente teve uma baita de uma queda de C0. O que o governo pode fazer para amenizar essa situação? Ele pode pegar e tentar fazer uma política que jogue o gasto do governo para cima. Então, ele vai conseguir recuperar tudo? Provavelmente não. Ele teve uma baita de uma queda de consumo autônomo que levou a uma baita de uma queda de produto. O que ele pode fazer? Ele pode aumentar um pouquinho o gasto do governo para tentar reduzir a volatilidade ou o tamanho do impacto sobre o consumo e sobre o produto. Então, ao invés dele parar aqui nesse B, ele vai parar no tal do ponto C. Qual é a vantagem desse ponto C? É que ao invés da gente ter essa baita dessa queda inicial de consumo, a gente vai parar aqui, dessa queda de produto, a gente vai parar nessa renda intermediária, tá bom? Então, a gente para numa renda intermediária. Fala, Vitor. Professora, quando eles fazem aqueles cálculos, por exemplo, o Brasil vai demorar tantos anos para pagar a dívida, eles fazem o cálculo baseado na arrecadação atual ou eles fazem alguma variável que considere que o Brasil vai crescer nos próximos anos e, consequentemente, a arrecadação também vai aumentar? Não, eles levam em consideração qual é o tamanho do crescimento, eles fazem as projeções levando o contexto agregado, tá? Beleza, obrigado. Isso aí, imagina, não por isso. Cauê, um exemplo disso seria auxílio emergencial, sim, auxílio emergencial, aumento do gasto do governo com saúde, com moradia, qualquer tipo de desembolso, tá? Isso aí. Tá? Qualquer tipo de desembolso. Então, percebam que aqui ele conseguiu diminuir a amplitude do choque, né? O produto ia cair muito. Ele conseguiu jogar um pouquinho para cima e evitar uma grande queda do produto. O que ele poderia fazer também, aqui só para a gente concluir, é ampliar a flutuação. Então, o que ele poderia fazer era tornar a ampliação maior ainda, né? Ele poderia, por exemplo, junto desse primeiro choque, fazer um choque ainda maior, reduzindo o gasto. Então, ele poderia ter visto a queda do C0, então caiu o consumo autônomo, ele poderia ter feito junto a isso uma redução do G. E aí o que acontece é que a queda do produto é maior ainda. Tá? Então, percebam que a escolha da política pública está por conta do governo. Para fechar, só um comentário. A viabilidade da política depende da economia. O que é certo fazer aqui? Gente, não dá para saber. A macroeconomia não é normativa. Ela não diz o que é melhor ou pior. A gente só sabe que, se ele fizer uma política de aumento de gasto, ele vai reduzir a volatilidade no produto, mas aí ele vai ter déficit. Se ele fizer uma política como essa que está aqui, que ele reduz gasto, ele não aumenta o déficit, mas a economia pode cair numa recessão. Ele tem que equilibrar os prós e os contras, ok? Na aula da quarta-feira, o que a gente vai fazer, aqui só está replicado, mas a gente vou mostrar aqui só para vocês saberem. O que a gente vai fazer na aula da quarta-feira, tá aqui. O que a gente vai fazer na aula da quarta-feira é falar um pouco mais de políticas econômicas, focando um pouco mais nos impactos do multiplicador. Então, a gente vai falar um pouco mais dos impactos do multiplicador e aí a gente vai avançar para concluir esse capítulo, tá bom? Tenho uma mão levantada, na verdade tenho duas, mas eu acho que uma era do Vitor, não sei se o Vitor quer fazer alguma outra pergunta. E tem a Paloma, acho que quer perguntar, e eu tenho depois uma pergunta no chat. Fala, Paloma. Professora, dentro dessas variáveis, a forma mais eficaz de melhorar o consumo, tipo, evitar uma recessão, seria aumentando esse gasto, tipo, aumentando a confiança, assim? Ou teria alguma forma mais eficaz? Não, na verdade depende da economia. A forma eficaz depende de como os seus agentes reagem. Então, assim, tem no final das contas, economias, por exemplo, como a brasileira, se você aumentar o gasto hoje, você consegue gerar impacto, mas ainda existem dúvidas se seria de fato
o impacto mais significativo, tá? Então, é de se pensar, tá? Vai depender muito, querida, da forma como cada economia reage, tá? Vai depender muito da forma como cada economia reage. Certo. Tá ótimo. Obrigada, professora. Me deem só um segundinho, eu já vou pegar a pergunta do chat. Peraí. Desculpem, apertei o botão errado aqui, era para tirar o mudo e apertei o da câmera. Voltei. Tem uma pergunta aqui, tinha uma pergunta aqui no chat. Uma não, várias. Não, uma. Se ao invés de aumentar o G, ele diminui o T, o efeito é o mesmo? Edu, de maneira teórica, sim. De maneira prática, depende de como essas variáveis interferem no produto. Porque não é como se fosse 1 para 1, né? O impacto do gasto do governo no produto é de uma forma, o impacto do tributo no produto é de outra. Então, não pode garantir que seja de 1 para 1, mas é próximo, tá? Ele é bem próximo. Então, não dá para garantir que seja exatamente igual. Mas, de maneira teórica, o sinal é o mesmo. Então, se eu aumentar o gasto, o aumento do gasto leva, sim, ao aumento do produto. A redução do tributo leva ao aumento do produto. Então, em sinal é a mesma coisa. Agora, em magnitude, depende de cada economia, depende de cada variável, tá bom? Maravilha! Temos mais alguma pergunta? Perguntas? A mudança é mais numérica que teórica. Sim, Edu, ela é mais numérica do que teórica. Isso aí. Perfeito, perfeito. Ixi, caiu aqui. Perfeito, perfeito. Acho que agora compartilha. Isso, perfeito. Ela é mais numérica do que teórica. Maravilha, galera. Obrigada pela presença, obrigada pela companhia. Bom fim de semana para os senhores. Bom fim de semana, juízo, juízo. Não se esqueçam, ainda estamos em pandemia. Não aglomerem. Os slides já estão disponíveis, Gui. Só não tá as anotações, eu vou colocar hoje ainda. Já vou colocar as anotações do jeito que tá, depois eu vou colocar as outras, tá? Não aglomerem. Não aglomerem, não se esqueçam. Contribuam para que a gente possa voltar presencial, hein? Conto com vocês. Porque se vocês aglomerarem, os planos vão ficar difíceis. Bom fim de semana, juízo, estudem. Adorei a aula, como sempre. Vocês muito participativos, é muito bom dar aula para vocês. Muito juízo. Lucas, você ficou quieto. Poxa, você não contribuiu, Lucas. Poxa. Cobrasse sua contribuição no ano que vem, Lucas. Está muito quieto. Não, eu tô prestando atenção aí. Vai ter APS, né? E então, é isso aí. Estudando aqui e isso aprendendo, aí. Né, Pro? Muito jeito. Bom. Isso aí, Lucas. Obrigado. Bom final de semana. Obrigada, Lucas. Para você também. Bom fim de semana, querido. Juízo. Obrigado. Isso aí, galera. Beijo. Bom fim de semana. Nos vemos na quarta. E ó, o atendimento eu não esqueci que eu devo 2 atendimentos. É que o apoio ainda não me deu o horário de vocês. Eu vou cobrar isso para pôr a minha vida e minhas dívidas em ordem com vocês, tá? Mas se alguém tiver dúvida, pode perguntar aqui. Ainda vou ficar uns minutos aqui, pode perguntar. Se alguém tiver dúvida, me pergunta, que é para não acumular as coisas, mas eu vou botar em ordem. Semana que vem eu vou dar 2 atendimentos, na outra semana eu vou dar 2 atendimentos, que é para botar minha vida em ordem com vocês. E eu já vou mudar o horário, que é para não acontecer mais de ter que ficar desmarcando, porque enfim, né? Tá? Mas eu tô aqui para tirar dúvida se alguém quiser e eu vou botar isso em ordem. Ju, sabe quando o ISPER vai falar sobre a volta presencial? Eu acho que em breve, porque a gente está esperando, de fato, eles liberarem, né? Como ontem já foi a primeira sinalização, eu acho que muito em breve vocês já têm, né? A volta em si deve acontecer depois das provas, né? Porque o autorizado é no meio da semana de provas, né? Então, muito provavelmente, depois da semana de provas, vocês devem poder voltar. Então, em breve deve sair comunicação, tá? Eu vou perguntar isso
Vou cobrar isso aí lá. Aí eu aviso